para de crescer. Só para se ter uma ideia, uma estimativa feita mostra que em dezembro deste ano o número de telefones celulares no mundo todo vai chegar a 7 bilhões de aparelhos, praticamente a mesma quantidade de habitantes do planeta. Isso representa 97% dos terráqueos. E os telefones se modernizaram tanto que hoje em dia, né, com eles dá para fazer simplesmente tudo. Ligar, mandar mensagens, e-mail, ver fotos, vídeo, conferir saldos e extratos bancários e muito mais, né? Ver televisão, né? E reservar mesa em bares e restaurantes e diversos outros serviços e passatempos. A população, né? A popularização que coisa dos aparelhos é visível. Hoje em dia é difícil encontrar uma pessoa que não tenha o seu. Mas o que poderia ser uma ferramenta facilitadora das nossas vidas está se transformando num problema para quem não sabe usar os telefones adequadamente. A dependência do celular está causando problemas sérios nas pessoas. Tem gente que simplesmente não sabe ficar um minuto sequer sem estar olhando o telefone quando está acordado e faz dele um fundamento de vida. Com produção de Carlos Augusto, né, para falar com a gente aqui sobre a dependência do telefone celular, está aqui no estúdio da RB a Lícia Ledes, psicóloga. Lícia, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda aqui ao Patrulha. Muito obrigada. Bom, Lícia, o uso demasiado do aparelho celular pode ser considerado mesmo aí uma doença de caráter psicológico? Infelizmente sim, né? Assim, como é dito no texto que foi colocado um pouquinho antes, né? O aparelho celular saiu da condição de ferramenta auxiliar do dia a dia para trazer um problema, né? É claro que a gente não pode afirmar que o telefone celular cause isso, mas o uso dessa maneira sem parar, o uso indiscriminado, o uso para todas as coisas, o uso que interfere no relacionamento com as outras pessoas, sim, pode gerar uma doença de caráter psicológico, né? E aí a gente começa a perceber alguns sinais, como ansiedade, nervosismo, quando fica longe do celular, quando percebe que a bateria está descarregando. Tem gente que tem 2 baterias, está sempre na bolsa, no carro, o carregador, porque não pode ficar sem bateria, porque se sente mal. E aí a gente tem sinais muito, muito comuns em patologias tratadas pela psicologia, como depressão e ansiedade. Bom, a partir de quais atitudes tomadas aí por uma pessoa a gente pode considerá-la como dependente do aparelho? Aí a gente precisa trabalhar 2 questões, né? A vida virtual e a vida real, né? Porque é fato que com a nossa correria a gente precisa de ferramentas que facilitem o nosso dia a dia, né? Para que a gente não fique em fila de banco, para que a gente faça uma reserva numa mesa, para que a gente comunique, olha, hoje pega meu filho que eu não posso pegar, né? Então isso facilita bastante a nossa vida, né? Mas quando a gente começa a viver a vida virtual mais do que essa vida real, aí a gente começa a ter um problema muito grande e a gente pode trazer essa definição de dependência. Bom, qual é a faixa etária que mais se encaixa nesse perfil de dependente do telefone? Hoje a gente fala, assim, diante de todas as pesquisas, a gente fala que os jovens. Mas se a gente for olhar, todas as pesquisas foram feitas voltadas para o jovem. Então eu diria que todas as pessoas estão sujeitas, mas como que a gente tem de pesquisa, está bem relacionado aos jovens, a gente vai lá e aponta eles como o público mais suscetível. Por quê? Porque a gente acha que eles têm mais tempo, porque eles têm mais habilidade, por exemplo, não tem medo de quebrar, né? Entrega um aparelho celular de última geração para um adulto e entrega para um jovem, para uma criança. Eles vão descobrir tudo, muito mais rápido do que o adulto, né? E aí, por isso, por essa curiosidade, pelo tempo, acabam se prendendo mais do que o adulto, que muitas vezes está ali vinculado ao trabalho. Mas nós temos casos de pessoas que chegam a perder questões de trabalho, que chegam a perder nas relações entre os parentes mais próximos, os amigos. Então, é o que a gente chama de nomofobia, é o termo para essa dependência, né? Que vem do inglês no mobile, né? E que não está relacionado só ao celular, mas toda a questão digital, né? A gente amplia o nome para dependência digital. Teve até uma situação, né, que eu li uma matéria aqui sobre a questão, vai para o banheiro fazer suas necessidades, leva o celular e é perigoso, né? Devido ao celular, se você está pegando, pega em dinheiro, pega no celular, isso pode trazer problemas aí à saúde, né? Exato. Inclusive uma matéria apresentou qual dos objetos que a gente fica no dia a dia é mais sujo.
que é o mais perigoso, e é o aparelho celular. Com certeza, porque a pessoa está ali, né, tá digitando e tal, depois vai se limpar, tal, pega no papel e já vai passando bactéria, né? Sim. Então, tem essa problemática aí. Bom, na maioria das vezes que as pessoas ditas dependentes estão consultando o celular, são por motivos justificáveis ou que elas procuram não acrescenta nada de útil aí no dia a dia? A gente começa pela necessidade, né? A necessidade de se comunicar, a necessidade de mandar um recado, a necessidade de marcar uma consulta, a necessidade de consultar um extrato. Depois, todas essas coisas viram o argumento para gastar tempo com coisas que são inúteis, né? Aí o Zap dá o sinal, ele já vai para o Zap e e não dá tal. conta, e precisa ver o tempo todo. Não pode ver aquela luzinha piscando ou um sinalzinho da interrogação lá que a pessoa precisa parar. Acaba sendo uma necessidade fisiológica. Porque ela começa a ter taquicardia, sudorese, a angústia é tão grande que só é aliviada na hora que ela pega o celular. E isso é dependência. Aí hoje, cada dia mais, né, crianças já querem, né, um celular e tal, e os pais, como é que fica essa situação, né? Tem que ter aí um manejo, né? Assim, não só com os pais, mas eu digo que até as escolas precisam ter um manejo com isso. Porque veja só, qual a necessidade de uma criança entre 5 e 10 anos ter um celular na sala de aula, na escola, né? Então, assim, que manejo que nós temos, né? Dentro das escolas, com os nossos filhos, como que a gente organiza isso, né? E aí a gente começa dentro da psicologia a pensar qual a real necessidade desse equipamento. O que ele me acrescenta, o que ele me ajuda, né? Porque nós temos toda a questão da informatização do mundo digital auxiliando na nossa vida, mas não pode ser a nossa vida, porque a nossa vida é o tete-a-tete, é o contato com as pessoas, é o conversar, é o viver. Bom, que tipo de problemas sociais e até afetivo começam a aparecer depois que a pessoa desenvolve esse tipo de dependência? É o afastamento, né, de uns para com os outros, né? É o tempo ali do jantar que todos estão sentados e tem alguém no celular. É o tempo de uma conversa, de um lanche na rua que a pessoa está ali acompanhada com outros e ao mesmo tempo sozinho, né? Tem um filósofo que diz assim, estamos todos tão juntos e, no entanto, estamos morrendo de solidão, né? Porque vivemos a virtualidade o tempo inteiro, né? E o que é isso, né? Não é viver. Bom, qual é a participação que os adultos têm neste problema quando uma criança começa a desenvolver essa dependência por celular? Eu digo que adulto tem que ser a autoridade, né? E a autoridade, ela estipula até onde se vai. É ela que diz onde é o limite, o adulto é que põe a cerca, eu diria assim. Então, vamos até aqui, né? Então, tudo bem, eu gostaria de dar um celular para uma criança de 8 anos. Para quê? Então tá, para ela brincar ali no período da tarde, se precisar ligar para alguém, tal, etc. Agora, essa criança vai levar para a escola? Não. Porque não há necessidade. Teria que ter um tempo, né? Você vai ter tempo, um tempo de meia hora, 1 hora. Exato. E aí eu faço associação porque o celular hoje tem a mesma função do videogame, tem uma função muito parecida com a televisão, e tudo isso a gente vem tentando controlar na vida das crianças. Então, da mesma maneira, os prejuízos do uso, né, inadvertido, a revelia, causa grandes prejuízos. Então, é preciso que haja limite para que essa criança não passe o tempo inteiro ali, porque para ela é muito bom ficar ali. Mas olha o que ocorre, a gente tem grandes prejuízos, principalmente de relacionamento. Mas também nós temos os prejuízos que nós chamamos de prejuízos cognitivos, que alteram a atenção da criança, alteram a percepção, e aí a gente começa a gerar outros problemas. Bom, mudando um pouco aí da faixa etária, quando isso acontece com os adultos, é mais difícil ou mais fácil resolver a questão? Bem mais difícil, né? Porque na verdade assim, o adulto ele vai deixando, né? Vai deixando a coisa, não existe autoridade para ele mesmo é autoridade sobre si próprio, né? Vai se descontrolando, né? Tem essa coisa, eu vou pro banheiro e eu levo meu celular, eu o tempo inteiro estou ali, né? Imaginou um terapeuta está atendendo seu paciente com o celular na mão, né? Além de desrespeitoso, sem ética, alguma coisa está errada ali, nesse processo, porque a nossa vida ela precisa ser relacional, né? E aí nesses casos do adulto, cada vez mais as relações vão ficando
mais superficiais, mais rasas, e são grandes prejuízos. Quando o adulto procura ajuda, a gente tem uma situação que demanda mais tempo de tratamento, porque demanda inclusive tempo da pessoa se perceber como dependente, porque ela não aceita. Bom, existem pessoas que chegam ao cúmulo de não dormir nos horários certos e até nem se alimentar direito por conta da necessidade de estar usando o telefone. Isso é tão interessante, porque hoje eu conversando com um colega, ele me disse que recebeu uma mensagem às 6 horas da manhã. E ele disse que ficou pensando, nossa, mas 6 horas da manhã, todo mundo pulando da cama para se arrumar e alguém está mandando mensagem. Né? E aí, se a gente parar para pensar quantas pessoas estão ali nas redes sociais, nos telefones, né, no WhatsApp, etc., durante a madrugada, perdendo o sono, durante o horário de almoço. Então, assim, perdeu-se aquela coisa, inclusive, da brincadeira. Eu estou aqui porque eu quero brincar, porque eu quero mandar uma foto para alguém e eu espero um horário de folga para fazer isso. Não, é qualquer hora. E aí, se eu não achar qualquer hora, vai ter que ser numa hora que eu deveria estar fazendo uma outra coisa. Né? E aí, pronto, depois disso, perde-se a noção total. Né? Inclusive, tem um aplicativo que foi lançado agora que mede, que dá uma noção para a pessoa do tempo que ela usa o celular. Né? Para tipo, controlar, e vai sinalizando, né? E aí tem umas escalas lá, já está demais, será que não está na hora de parar? Quer dizer, nós precisamos realmente disso, de um aplicativo para nos dizer que nós temos que parar, né? Já que eu sou autoridade sobre mim mesma enquanto adulto, peraí, eu preciso desse aplicativo? Bom, em casos extremos, tem jovens e adultos que chegam a perder o emprego, pois nos horários que deveriam estar produzindo estão plugados no celular. Motivo de justa causa, inclusive. Né? Preste atenção, justa causa. Tem sido muito sério isso, porque veja só, qual é a necessidade de atenção, de relacionamento que você precisa no seu trabalho e que o celular te tira? Quer dizer, se eu sento ali, eu paro no celular, eu não estou mais percebendo as coisas que estão acontecendo. Né? E nós o tempo todo, não dá para dizer assim, tal atividade profissional não exige atenção. Todas exigem atenção. Não existe uma que a gente possa dizer, não exige atenção. A única que não exige atenção é ir para a tua casa dormir. Mas trabalhar, não. Então, o que nós estamos vendo? Que por uma construção de necessidade tecnológica, nós estamos nos entregando a ela, porque com ela é mais fácil. Né? Como era mais fácil pegar o telefone e dar uma notícia ruim, né? Você desligava, ninguém te via, ninguém ia lá, e agora é da mesma maneira, só que mais rápido, mais prático, mais fácil. Ninguém está te vendo, ninguém está te controlando. Né? E isso tem trazido muito prejuízo dentro dos trabalhos, né? Dentro de uma produtividade esperada. Bom, o que é preciso fazer para apurar essa dependência? O primeiro ponto é o reconhecimento, né? A gente poderia dizer, não, a gente encaminha para um médico, para um psicólogo, não. Primeiro é o reconhecimento. Olha, estou passando tempo demais. Estou deixando de dar atenção para os meus amigos, para os meus familiares, eu estou comprometendo o meu trabalho. Primeiro ponto. Segundo ponto, avaliar como que você se sente cada vez que você fica distante do teu celular. Né? Avaliar se você suporta deixar a bateria descarregar até o final, sem angústia. Estou sem carregador hoje, só vou para casa às 6 horas, vou ficar sem carregador, eu dou conta disso. Né? Então, começar a se testar e, em seguida, procurar um profissional da psicologia, e esse profissional da psicologia vai avaliar e vai fazer um encaminhamento para um médico psiquiatra, caso haja necessidade. Bom, no caso aí das terapias, normalmente dão resultado imediato ou demora um pouquinho? Olha, a gente já percebe pequenas mudanças a curto prazo, mas resultados mesmo, né, o que a gente chama de resultados sólidos, a gente percebe a longo prazo, porque veja só, o que a gente chama de dependência, né, ou nomofobia, está muito associada a outros problemas psicológicos, como eu falei no início, né, ansiedade e depressão. Então, não dá para a gente pensar em tratar essas coisas de maneira rápida, né, no estado. Bom, com tantos aplicativos disponíveis, tantos serviços à disposição, quais são as dicas que a senhora dá para quem não quer ter problemas causados aí pelo celular? Bom, a gente precisa começar a olhar para a gente, né? O tempo que eu gasto com as pessoas que eu gosto, o tempo que eu gasto me preparando, cuidando do meu trabalho, que tempo que eu gasto dormindo, descansando, fazendo uma atividade física, né? E aí começar a
compensar isso com o tempo que eu gasto com o celular. E aí eu acho o aplicativo interessante, nesse sentido que ele vai dizer, né? Olha, se eu passei 50 minutos na academia, eu passei de repente 3 horas. Não, mas nem passa 3 horas, passa, porque vai olhando, fica 10 minutos aqui, mais 20 minutos ali, mais 40 minutos ali. E quando você vê, durante um dia você gastou 5, 6 horas da sua vida no aparelho celular, quando você podia ter vivido, quando você podia ter estudado, quando você podia ter curtido, né? Sentido a vida de maneira intensa e não uma vida superficial, como é a vida virtual. Né? Portanto, você que está nos ouvindo aí, você é dependente? Bom, aí as dicas, né? Procure aí saber se você é ou não dependente. Bom, a gente quer agradecer a presença da senhora aqui, Patrulha RB, agradece, um bom dia. Bom dia.